Paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida irmã. Aqui é teu irmão Isaías do canal Ilustração e Louvor. Quero contar essa experiência que traz por título assim: o poder do voto a Deus. Mas deixa aí o teu like, né? Compartilhe as nossas mensagens e se inscreva no nosso canal. Amém? Vamos lá. Eu conheci um homem que tinha uma enorme área de terra para plantar. Em suas colheitas era mais prejuízos do que lucro. Os ladrões começaram a saquear sua produção. Os animais invadiam e devoravam a plantação. As vendas eram fracas e se pagava pouco demais pelas suas mercadorias. Então este homem fez um voto a Deus. Se o Senhor os abençoasse com uma boa produtividade e lucro, ele então daria uma parte como voto a Deus. Como prometido, o Senhor escancarou as portas para ele. A colheita foi muito boa e os lucros também. Mas só que o tempo passou e o tal homem não cumpriu com seu voto. Então sobreveio ele o caos. As abóboras apodreciam, os sacos de feijão se perdiam, as espigas de milho endureciam e se estragavam. Veja, meu irmão, quando fazemos voto a Deus e não cumprimos aquilo que recebemos em forma de bênção, ela vira uma maldição. Portanto, cumpra o que você prometeu ao Senhor. O Senhor não é nenhum menino para acreditar em mentiras humanas. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 116, no versículo 14. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Há muitas pessoas que estão na pior situação e diz que o Senhor não se importa. Ou seja, o Senhor não se importa com o caos, com as dificuldades que essa pessoa passa. O Senhor não se importa. Por quê? Às vezes, não é porque o Senhor não se importa. Porque Deus, Ele tem aliança com aqueles que são fiéis a Ele. Se nós cumprirmos os nossos tratos com o Senhor, com certeza, Deus é fiel para poder nos abençoar. Então não se esqueça, Salmo 116, versículo 14, eu vou ler de novo. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença do seu povo. Há muitas pessoas que estão na pior situação e dizem que o Senhor não se importa, Não se importa com ele ou com ela. Mas veja, se você não é o causador dessa situação em que você se encontra, e se você não está em falta com Deus, então cumprindo o seu voto, seja financeiro ou espiritual, Deus reverterá a sua situação. Alguém pode até pensar que o Senhor esquece dos votos, mas você pode mudar a sua vida se de fato for fiel ao Senhor, seu Deus. Tudo aquilo que votamos ao Senhor, Ele é fiel para cumprir com os votos. E eu vou te dar uma dica ainda melhor, porque nem todos que fazem voto ao Senhor recebem de fato aquilo que votou ao Senhor. Porque o voto ele tem que ter propósito. Qual é o propósito? Se o voto for feito de um propósito egoísta, pode ser que ele não se cumpra
Por quê? Quando o voto é de origem egoísta, é aquele voto que só beneficia somente a pessoa. Esse voto não traz nenhum benefício, né, que seja familiar ou que seja para a obra de Deus, né? Esse voto ele tem que ser feito com sabedoria, né? Quando nós fazemos um voto com sabedoria, que vai abranger à nossa volta outras pessoas, né, que poderão ser abençoadas através do nosso voto, Deus se agrada. Então é possível que você receba a tua bênção com mais rapidez, né? Então o que acontece? Quando Ana votou ao Senhor o voto, né, qual foi o propósito dela? Que ela tivesse um filho, e que esse filho ele fosse uma bênção para Deus na casa do Senhor, que ele fosse um servo para Deus. Então Ana não queria somente um filho para ela, ela queria um filho e também queria que esse filho fosse um grande servo de Deus, né? Fosse uma pessoa que fosse útil ao ministério. Então, por isso que a palavra de Deus, lá no livro de Tiago, fala, né, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Por que gastais, né, o vosso dinheiro com seus deleites, né? Então, ou seja, consigo próprio, aquilo que votamos e queremos, nós queremos para que seja em benefício de nós mesmos, da nossa própria pessoa. Mas quando este voto ele envolve outros seres, Deus ele se agrada e te abençoa. Você entendeu como é mais forte, como é mais fácil para você alcançar a sua bênção? Faça o pedido a Deus, mas faça com sabedoria, de maneira que o teu voto venha também alcançar benefícios não somente para você, mas também para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Então, vota ao Senhor, mas vota com sabedoria e cumpre, né? Porque para que esta bênção que você receber, ela não venha virar uma maldição na tua vida, como aconteceu com esse homem da ilustração. Ele votou o voto ao Senhor, Deus abençoou, Deus honrou, mas só que ele não cumpriu com o seu voto, e depois veio sobre ele tamanha desgraça. Sabe o que aconteceu depois? Ele perdeu tudo a sua área, teve que largar o trabalho, porque ele não tinha mais condições de tocar o seu trabalho. Então veja, meus irmãos, essa ilustração que possa penetrar no teu coração, você guardar em nome de Jesus esta palavra para edificação da sua fé. Que Deus te abençoe.